Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi. Todo mundo pode ser pai de santo? Qualquer pessoa aí que tem uma mediunidade, ou às vezes nem isso, pode se tornar um pai de santo? Será que ser pai de santo é uma profissão que você vai lá e escolhe ser? É como escolher ser médico, é como escolher ser engenheiro, é só pagar que você tem? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje? O vídeo de hoje é polêmico, mas eu vou dar a minha opinião. Pode ser que você discorde, tá tudo bem se você discordar, viu? Mas vamos lá. Deixa o seu like nesse vídeo, né? Se caiu aqui de paraquedas, se é o primeiro vídeo, se inscreve, não deixa de se inscrever, não. Isso é muito importante. Ajuda a gente aí a continuar produzindo conteúdos legais, a continuar produzindo conteúdos bacanas aqui pra você, tá? Mas vamos direto aqui ao que interessa. Pessoal, eu sou sacerdote de Umbanda, tá? Eu sou sacerdote do Templo Escola Omoayê, que é um terreiro que existe há mais de 4 anos. Hoje em dia eu tenho mais de 40 filhos de santo. A gente atende centenas de pessoas todos os meses. Eu desenvolvo na Umbanda também há quase 10 anos como filho de santo, né? Da comunidade esotérica Exu Rei das Sete Encruzilhadas, que era o terreiro do meu pai de santo. Então eu vou falar um pouquinho do que eu percebo, né? Na minha vivência como sacerdote, o processo de desenvolvimento que me levou ao sacerdócio e também a vivência que eu tive com meu pai de santo. E também outros pais e mães de santo que eu conheci aí ao longo desses mais de 10 anos de caminho mágico. Inclusive tive muitos alunos, tenho muitos alunos que são sacerdotes de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Então também tenho uma vivência com alguns alunos nossos aqui da escola que também são sacerdotes, tá? Então não tô tirando nada de trás da orelha não, tô falando muito sério para vocês. Primeiramente, todo mundo pode virar pai ou mãe de santo? Não. E aí quando eu falo que nem todo mundo pode virar pai e mãe de santo, eu não estou limitando acesso. Eu acho que todo mundo pode ser o que quiser, sinceramente, assim, não é dizendo assim que pai e mãe de santo é mais especial. Eu, sinceramente, eu não sei, assim, se é uma coisa... Até hoje, eu não sei definir se é melhor ser médium ou é melhor ser pai de santo. Tem hora eu queria ser médium. Eu acho que médium tem menos dor de cabeça. Porque eu lembro quando eu era só médium da casa do meu pai, que eu não tinha responsabilidade nenhuma com terreiro, com nada. Eu só tinha que chegar, incorporar, atender, acabou a reunião, só ia pensar naquilo ali 7 ou 15 dias depois, às vezes até um mês depois. Não tinha preocupação nenhuma com o filho de santo, não tinha preocupação nenhuma com toda a estrutura e organização física, no plano material, nem espiritual de um terreiro. Quando eu virei pai de santo, o peso é esmagador. Se você é pai de santo, se você é zelador de santo, mãe de santo, você sabe disso. É uma pressão que a gente vive todos os dias da nossa vida que chega a ser esmagadora. Tá? Então, assim, sinceramente, eu não sei se é melhor ser pai de santo do que ser médium, não. Tá? Eu sei que todo mundo acha que é só glamour, até porque muita gente faz da profissão de ser pai de santo uma profissão, né? E quer o status e gosta de ser louvado e tal. Não faz muito o meu estilo. Então, talvez para mim tenha um peso que para outras pessoas não tem. Mas eu, sinceramente, eu acho muito pesado essa responsabilidade. Mas é aí que é o ponto. Quando você tem caminho para se tornar um pai de santo ou uma mãe de santo, a espiritualidade ela vai te dizendo isso. Desde o momento que eu entrei na casa, comecei meu desenvolvimento, nos primeiros meses, as entidades já me falavam, olha, algum dia você vai abrir seu terreiro. Algum dia você vai ter seus filhos. Algum dia não sei o que, algum dia não sei o que. E isso foi se confirmando ao longo de sucessivos anos. As entidades do meu pai de santo, elas me preparavam. Eu lembro que tinha dia que eu estava meio mal, assim, eu entrei na religião muito cedo, eu tinha 17 anos. Então, 17, 18, 19, 20, a cabeça de um adolescente, né? No final da adolescência, começo da vida adulta, é muito tensa. Eu lembro de dias que eu estava muito mal e as entidades do meu pai de santo me pegavam pela mão e falavam, presta atenção, você precisa aprender isso aqui. Então, assim, eles me ensinaram muito, me colocaram para cambonar. Eu era um péssimo cambone, mas eu tinha que cambonar para aprender com as entidades, o que elas faziam. Elas me explicavam cada passo do processo ritualístico que elas faziam. Então, tudo para me preparar mesmo para me tornar o pai de santo que eu sou hoje. Então, primeira coisa, não é você escolhe, a espiritualidade te fala isso, sabe? Não é uma coisa de escolha, não é uma coisa de boniteza, de beleza. Realmente é. E assim, eu conheço muitas pessoas, eu conheço uma pessoa em particular que o sonho dela é ser pai de santo. O sonho dela é ser pai de santo. Só que ela, infelizmente, ela é vista pela comunidade como uma piada. Por quê?
Porque as posturas, as atitudes dela não correspondem à ideia do que se espera de um pai de santo. Então, tem todo um conjunto de coisas. Primeiro, você tem que ser selecionado pela espiritualidade para aquilo ali. Você tem que ter um chamado. E esse chamado, o universo vai colocando coisas no seu caminho para te levar até esse lugar. E segundo, além do universo te colocar nesse lugar, você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar, se dedicar, se desenvolver. Não existe pai de santo que não frequenta terreiro, tá? Então, assim, você não vai desenvolver se você não passar por um terreiro. Gilberto, mas tem um monte de pessoas aí na internet que desenvolvem a gente à distância. Olha, você pode até... Eu, por exemplo, tenho vários cursos de magia que são feitos à distância. Mas nenhum curso de desenvolvimento na Umbanda à distância. Umbanda é um negócio que você precisa estar lá no terreiro. Você precisa de ritual no seu ori, você precisa de sentir o atabaque, ou se não tiver atabaque, sentir o chão debaixo dos seus pés. Você precisa conversar com o caboclo, preto velho, exu, marinheiro, boiadeiro, cigano, erê, mirim, pombagira, pombagira mirim, baiano. Você precisa conversar, você precisa sentir o axé deles. Não só ler, não só ver vídeo, sabe? Você precisa sentir, você precisa ter aquela vivência, aquele conhecimento da experiência, sabe? Então, assim, não dá para se tornar pai de santo sem nunca ter passado por um terreiro. E quando eu falo passado por um terreiro, não é só ir lá e tomar do passe. É de fato ter desenvolvido. Gilberto, mas eu não acho um pai de santo decente. Continua procurando até achar. Se você tem caminho para ser sacerdote, você tem que passar por esse processo. E sim, a desilusão faz parte do caminho. Você vai encontrar um monte de gente vagabunda no meio do caminho, e até isso vai te educar, até isso vai te evoluir, mas não tem como. Se você quer se tornar um pai de santo, se você tem caminho para isso, primeiro, a espiritualidade vai te dizer isso. Segundo, você vai pagar o preço para isso, vai estudar, e vai se desenvolver. Não tem como ser pai de santo sem se desenvolver. Terceiro, um pai de santo, até a magia dele é focada em ser sacerdote, tá? Então, por exemplo, o chakra coronário dele é maior, porque se conecta com todos os filhos da casa. Ele normalmente tem um conjunto maior de entidades. Por quê? Porque ele precisa de mais proteção, mais amparo, e ele vai trabalhar com mais energias, obviamente. Então eu vejo o pessoal brincando muito assim, pai de santo tem mais exus, tem mais pombagiras. Não quer dizer que ele vai incorporar todos. Se a pessoa vira para mim e fala assim, eu incorporo 7 exus, toda reunião, você está mentindo. Se a pessoa fala para mim, eu tenho 7 exus na minha coroa que me amparam, aí eu acredito em você. Porque ter muitas entidades não quer dizer que você vai incorporar todas elas. E sim, um pai de santo tem mais entidades que um médium comum. Porque ele precisa, tá? Não é só pelo ego dele. Agora, se ele fala para mim que incorpora 7 exus, ele pode ao longo da vida, em momentos específicos, até incorporar até mais. Mas se ele fala para mim que ele tem 7 exus de trabalho, que ele incorpora toda a reunião, eu falo, não tem. Não existe. Sabe? Agora, ele pode ter até mais exus assentados no terreiro, exus da casa, exus que protegem ele. Então, é um processo, gente, que acontece. E outra coisa, não é assim, agora eu vou abrir minha casa. Não, é a espiritualidade que diz quando é a hora de você abrir a sua casa. Então é muito importante vocês entenderem isso. Agora, isso eu estou falando do sacerdócio de Umbanda. O que eu percebo muito nos meus atendimentos e conversas é que muitas pessoas têm a missão do sacerdócio, mas não precisa ser da Umbanda. Você pode ser um sacerdote da magia natural. Aí você vai desenvolver através da magia natural até o ponto de se tornar uma sacerdotisa. Hoje em dia, muitos sacerdotes de Umbanda, ou pessoas que têm o sacerdócio, né, na sua linha evolutiva, eles se tornaram terapeutas integrativos, terapeutas holísticos, estão à frente de grupos de estudo. Isso também é sacerdócio. Eu usei a expressão pai e mãe de santo, porque na Umbanda tem que ser. Agora, se você tem um chamado para ser sacerdócio, mas não quer desenvolver dentro de um terreiro, não encontra um terreiro próximo, você pode desenvolver esses sacerdócios nessas outras áreas, que esse sim você consegue fazer fora, sem ter necessidade da vivência do terreiro. Que é um sacerdote da magia natural, vai precisar estudar, se dedicar, se esforçar, leva tempo. Por exemplo, eu, antes de me iniciar dentro da magia, da Umbanda, eu era iniciado na magia natural.
Sabe quanto tempo a gente leva na tradição que eu me iniciei em magia para se tornar sacerdote de magia? 3 anos. Isso na tradição que eu comecei. Na tradição que eu comecei o meu caminho mágico. Eu conheço tradições esotéricas que você precisa ter no mínimo 7 anos de prática mágica para ser sacerdote. Você pode até fazer todo esse movimento sozinho, tá? Pode estudar sozinho, mas leva tempo. Tem que fazer a dedicação, que é 1 ano e 1 dia. Tem que fazer todos os processos ali para você chegar a um lugar, digamos assim, onde você vai realmente assim se tornar um sacerdote. Agora, eu vejo assim, às vezes no jogo de cartas eu percebo gente que tem missão sacerdotal, que se tivesse na Umbanda, viraria pai e mãe de santo, mas como estão na magia natural, vão se tornar magos e bruxas, né, à frente de grupos de estudo, ou não vão estar à frente de um grupo, mas vão servir a esse papel, né, do curador, ou atuam como terapeutas mesmo. Não deixa de ser um sacerdócio, tá, gente? Eu conheço muitas bruxas que hoje em dia são só terapeutas. E não deixam de ser bruxas, não deixam de exercer o seu sacerdócio por isso. E sinceramente, assim, só entre nós aqui, às vezes é até mais de boa, tá? Tem hora que eu penso que a luta é muito grande. Não tô cuspindo no prato que eu como, não, que eu amo a minha religião, eu preciso lutar. E eu aprendi que se a gente ama alguma coisa, a gente tem que lutar por aquilo. Mas que é luta em cima de luta, viu? Mas vale a pena também quando você vê o resultado na vida das pessoas. Então, assim, só quero te dizer, sim, que ser pai de santo não é para todo mundo, mas não é porque é uma coisa seletista, selecionada, é porque é uma coisa que já vem de lá. Você já vem com esse propósito e a vida vai direcionando. Se for para você se tornar pai, mãe de santo, sacerdote na Wicca, na magia natural, ou terapeuta, a vida vai te colocar nesse lugar. A gente tem que aprender a respeitar mais o fluxo da vida, entender que aquilo que é para ser acontece, o universo alinha, coloca a gente naquela direção, tá bom? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, se você concorda, se você discorda, tá? Vou ter enorme prazer em estar lendo. Um beijo no seu coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!